Fala pessoal, uma ótima tarde para todos. Estamos aí de volta para dar sequência aí, alguns momentos dramáticos, alguns momentos bacanas, outros engraçados, outras histórias de terror que eu passei aqui no táxi, galera, nesses 13 anos aí, um pouquinho mais de 13 anos nas ativas aí. Mas hoje, galera, eu vou passar para vocês um relato dramático que eu passei assim que eu entrei para a categoria do táxi preto. Como vocês sabem, no vídeo anterior eu mostrei para vocês como é que foi a minha transição, né, da época que eu trabalhava na frota e consegui a aquisição do primeiro carro. Como não foi fácil, adquiri muitas dívidas no período pela falta de serviço. Assim que nós fomos contemplados no táxi preto, a prefeitura na época liberou os carros de aplicativo e aí o serviço caiu praticamente mais de 90%. O serviço caiu. E aí foram prestação do carro, manutenção, não conseguia fazer absolutamente nada. Mas no começo, aproximadamente uns 3 meses que eu estava com o veículo, eu tinha adquirido aí uma Renault Duster. Passados 6 meses aproximadamente, o carro estava zero, não tinha batido aí nem a marca dos 20 mil quilômetros rodados, 20, 30 mil quilômetros rodados, não tinha. E foi um período que, devido à falta de serviço, eu acabei não conseguindo efetuar o pagamento do seguro do carro por alguns meses e acabei perdendo o seguro. Ou seja, acabei trabalhando com o carro sem seguro, o que é um risco extremamente alto para quem utiliza o carro para serviço. E como não tinha serviço e na época o táxi preto não tinha taxímetro, não tinha luminoso, trabalhava apenas por aplicativo, praticamente todas as corridas que tocava no aplicativo a gente tinha que aceitar para poder tentar levantar o dinheiro para pagar pelo menos a prestação do carro. Como eu havia falado para vocês no vídeo anterior, em média aí você trabalhava uns 2 meses para juntar dinheiro. Se desse sorte, a cada 2 meses trabalhado, pagar uma parcela do carro. E numa dessas, galera, era por volta de umas 10 horas da noite, eu estava na Radial Leste, na Zona Leste, para quem não conhece, e o aplicativo tocou. Eu estava na região ali da Salim Farah Maluf, que é mais próximo a Penha, e o aplicativo tocou com uma chamada na qual eu teria que buscar o passageiro numa comunidade próxima à Via Dutra. Eu não tinha opção, galera, eu tinha que fazer a corrida, aceitei e fui para lá buscar o passageiro. Quando eu cheguei nas proximidades, eu vi que a iluminação das vias começou a ficar mais precária. Comecei a entrar em lugares mais desertos e eu vi que já estavam começando a entrar para dentro de uma comunidade. Só que aí, com aquela obrigação de você ter que aceitar a corrida e fazer para fazer o dinheiro para pagar a parcela do carro, para juntar uma grana, eu fui entrando até que acessei uma rua que era de terra, já sem iluminação nenhuma. Somente o farol do carro iluminando. Alguns barracos de madeira, não tinha absolutamente ninguém na via. E aí eu fui andando devagarinho, meio receoso, e eu avistei um prédio que ficava mais da metade para o final da rua. E eu deduzi que o passageiro tinha solicitado a corrida daquele prédio. E eu fui andando devagarinho, comecei a ficar desconfiado, porém eu fui seguindo a viagem. Quando eu cheguei na altura do prédio, eu percebi que ele não tinha saída para a rua que eu estava. Ou seja, eu estava no fundo de um prédio popular, uma espécie de CDHU. E aí eu fiquei meio paralisado. Ali eu vi que eu tinha caído numa enroscada. Tinha sido uma armadilha, galera. Alguma coisa me tocou no coração para que eu ligasse o farol alto. Quando eu fiz isso, eu percebi que eu estava da metade para o final da rua, que era uma rua sem saída, e tinha um matagal, aproximadamente uns 300 metros na minha frente, com uma perua que já estava desovada, ela estava sem roda, uma perua velha, uma Kombi. E aí, quando eu bati o farol alto, me sai 3 rapazes de trás dessa Kombi.
E aí eu fiquei totalmente paralisado, sem reação nenhuma. A única coisa que me veio na cabeça foi: agora vou perder o carro, tô sem seguro, e provavelmente se os caras entrar dentro do carro e eu não sair, eu acho que eles vão dar até fim na minha vida. Esse foi o pensamento que eu tive. Porém, eu não tinha força nas pernas para ter uma reação. Era aproximadamente uma distância de uns 300 metros. Aí me sai três rapazes de trás da perua. Um veio pelo lado esquerdo da calçada, a rua era meio estreita. O outro veio pelo lado direito e o outro veio pelo meio da rua. Quando eles chegaram a aproximadamente uns 50 metros do carro, galera, Deus me deu um livramento tão grande e eu tenho certeza absoluta que essa reação não foi eu que tive, sim foi Deus que me tirou daquele local. Quando eles estavam muito próximos já da maçaneta do carro, eu havia engatado a ré e aí eu fui soltando o pé da embreagem, o carro foi andando devagarinho, mas bem devagarinho. Quando de repente o cara que estava no meio da rua colocou a mão para trás das costas dele, como se fosse puxar uma arma, e começou a gritar para que eu parasse, me xingando: para, para, para. Quando ele falou isso e os dois ameaçaram correr em direção à porta, eu acelerei o carro sem olhar se tinha alguém atrás, quem estava atrás. Sei que eu consegui sair daquele local. Mas a minha reação, galera, essa daí não foi minha, foi Deus que me tirou dali, porque eu saí dali, consegui acessar a marginal. Primeiro posto de combustível que eu visualizei, eu encostei e desci para comprar uma água para me tomar. Galera, eu estava sem força nas pernas, sem força nos braços, não estava conseguindo raciocinar direito. E com certeza, pelas minhas forças eu não ia conseguir sair dali, porque eu não tinha força nem para pisar na embreagem mais. E aí eu fiquei pensando, galera, por que será que aqueles caras não atiraram na hora que eu dei ré, né? E aí me veio a resposta, Deus me deu a resposta, falou: porque eles moram naquela comunidade. A intenção deles era entrar dentro do carro, me fazer como refém, para pensando que eu tivesse dinheiro, né, para que eu fizesse saques, iam ficar com o carro e muito provavelmente eles iam acabar me matando e eu hoje provavelmente não estaria aqui. Por isso que eles não atiraram, porque eles eram de lá. E aí, galera, esse foi um grande livramento que Deus me deu nesse dia. Foi a pior experiência que eu tive no táxi nesses 13 anos. Ali, verdadeiramente, eu tive muito próximo, tanto de perder o meu patrimônio, que eu não tinha seguro, estava financiado em 48 vezes, não estava conseguindo pagar. Se eles tivessem conseguido levar o veículo, mesmo que eles tivessem me deixado em vida, a minha vida no táxi teria acabado e provavelmente nunca mais eu ia me reerguer na vida, porque você ia perder um bem sem seguro, a sua dívida ela continua. Como que eu iria pagar se eu não ia poder mais trabalhar no táxi? Então, galera, Deus me deu um grande livramento. Eu queria compartilhar essa história com vocês, porque foram uma de tantas que eu já vivi, mas com certeza essa foi uma das mais dramáticas e uma das situações assim que eu não esqueço nunca. Graças a Deus, nos 13 anos foi a serviço. A única vez, na verdade, que houve essa tentativa de assalto, mas Deus se fez presente, me deu esse livramento, e ali eu comecei a ter a certeza de que Ele tinha um propósito na minha vida, porque se Ele me permitiu sair daquele local, se Ele me tirou dali, e já tinha feito com que eu conseguisse chegar até aquela situação de ter adquirido o táxi, de ter passado por todos os processos, ele me ajudou a sair daquele local e ali eu tive a certeza de que ele estava realmente na minha vida e tinha um propósito comigo. Eu estou compartilhando com vocês, galera, porque são vários relatos que eu tenho no decorrer desses 13 anos. Eu vou passar vários para vocês e no decorrer desses vídeos vocês vão ver o quanto foi poderoso a mão de Deus sobre a minha vida. Com certeza não estaria aqui hoje,
Hoje eu estou vivenciando um momento mágico na minha vida, onde eu estou podendo compartilhar a minha história com vocês. Talvez o propósito que Deus tem para mim é isso, poder passar para mais pessoas aquilo que Ele operou na minha vida, para que mais pessoas possam acreditar no nome dEle e que Ele possa operar também na vida de vocês. Então acredito que da minha missão em ter criado esse canal, além de falar do investimento, dos resultados que eu estou obtendo, os resultados que futuramente eu terei, com certeza absoluta serão positivos, porque se Deus permitiu que eu chegasse e fizesse tudo isso, é porque Ele tem uma obra grande ainda aí no decorrer da minha vida, e essas obras vão poder ajudar muito a vocês que estão assistindo esse vídeo agora. Beleza, galera? Então, é isso. Coloque a vida de vocês na mão de Deus. Acredite muito no que Ele pode fazer sobre a sua vida, da sua família, da sua casa. Porque não há dificuldade, não há problema, não há cilada do inimigo que venha até a sua vida, que ele não possa mudar esse quadro e mexer as águas a seu favor. Beleza, galera? Então essa foi a história do dia, uma história real de quem vivenciou ela, e amanhã vou dar continuidade aí com outras situações. Algumas vão ser engraçadas, outras até de terror, galera. Tem até história de terror aí no meio da minha vida aí, hein? Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história aí. Nós vamos se conhecer mais e até amanhã.